Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal. Fluminense 0, Corinthians 1. Jogo válido aí pela 23ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo esse realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Decidi falar um pouquinho aí do resultado, falar sobre o jogo, vou comentar desempenho e vou dar as notas para os jogadores e para Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso pós-jogo, né? E começar então a falar com o resultado, cara. Falar então do resultado e grande resultado, cara. Bom resultado para o Corinthians lá no Maracanã. O Corinthians que volta a vencer jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Ele que já tinha vencido um jogo fora de casa contra o Vasco lá em São Januário. Agora vence o Fluminense no Maracanã. Segunda vitória seguida do Corinthians fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Falta agora vencer em casa, né? Vencer em casa. E grande resultado, cara. Um grande resultado para o Corinthians no Maracanã. Num confronto direto, afinal de contas, o Corinthians está ali no meio de tabela. Ele vencendo o Fluminense, ele ultrapassaria o Fluminense na tabela de classificação. E foi o que aconteceu, né, cara? O Corinthians passou o Fluminense na tabela de classificação do Brasileirão. Vou até abrir a tabela aqui, cara. Uma coisa que eu esqueci de fazer antes de começar a gravar esse vídeo, mas vou fazer aqui agora, né, cara? Opa! Brasileirão, aqui. Abre a tabela de classificação aqui. Hoje Bahia e Cruzeiro, 8 horas da noite. E já aproveita que você tá aqui, já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa esse sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá? E vamos lá, né? Com esse resultado, então, o Corinthians foi para a nona colocação. O Corinthians atualmente nono colocado no Brasileirão com 29 pontos. O Fluminense, com esse resultado, foi para a 10ª colocação. Ou seja, o Corinthians ultrapassou o Fluminense na tabela. O Fluminense, que nesse momento, tem 28 pontos. Só que o Fluminense ele tem 2 jogos a menos do que o time do Corinthians, em virtude da Copa do Mundo de Clubes, que ele foi disputar. Se não me engano, os jogos a menos do Fluminense são contra o Mirassol e o outro é contra o Ceará, alguma coisa assim. E contra o Mirassol, por incrível que pareça, vira uma parada dura, né, cara? Já que o Mirassol faz uma campanha brilhante nesse Brasileirão. E o Ceará tá ali no meio de tabela e tal. E enfim, cara, o Fluminense tem 2 jogos a menos, mas ainda assim o Corinthians nesse momento está à frente do Fluminense na tabela de classificação. Ou seja, foi muito importante, cara. Foi extremamente importante o Corinthians ter vencido esse jogo aí contra o Fluminense no Maracanã, né? E esse foi então o resultado. Vamos então para a escalação, né, cara? Vamos então para a escalação do Corinthians para esse confronto. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza no gol. Aí na linha de defesa, novamente o Dorival alternando por um esquema com 3 zagueiros. Com Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri, fazendo aí o trio de zaga. Aí nas 2 alas nós tivemos Mateuzinho na direita e o Matheus Bidu pelo lado esquerdo. Ali no meio campo ele coloca Rian, Michael e o Vitinho. O Vitinho que ficou como uma espécie de 10, ali no meio campo do Corinthians, pelo menos teoria, né, cara? Porque na prática não foi bem o que aconteceu. Lá na frente, Kaique e Guinegão. Time escalado pelo técnico Dorival Júnior. O Corinthians foi a campo escalado ali com o Yuri Alberto começando no banco de reservas. O Garro, pelo que eu vi, sentiu uma coisa ali na panturrilha. Ainda durante o aquecimento, foi cortado até do banco de reservas. E já tem notícia, cara, de que o Garro ele vai ter problema físico, não tá conseguindo ter uma sequência de jogos aí no time do Corinthians, né, cara? E ainda tem alguns desfalques ali ainda, né, cara? O Ranieri ainda tá se recuperando de lesão, o Carrillo, o Memphis também ficou fora. E essa escalação aí que o Dorival escolheu, né, cara? Onde ele coloca o Vitinho como um 10, pelo menos na teoria, né? Mas não foi o que aconteceu. Kaique Guiné vai fazendo uma dupla de ataque ali no time do Corinthians, algo que já tinha acontecido, se não me engano, contra o Bahia. O Michael no meio campo, o Rian ali na volância, novamente o Angelero como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Matheus Bidu sendo um ala ali pelo lado esquerdo. E é isso, cara, é isso, não tem muito o que falar então de escalação. Vamos falar do desempenho então, né, cara? Vamos então ao desempenho do Corinthians aí nesse jogo. E, cara, fala um negócio aqui, velho. Que joguinho horroroso esse Fluminense Corinthians do Maracanã, hein, velho? Minha nossa senhora, que jogo horroroso, cara. Meu pai amado. Olha,
se por acaso você que assistiu esse jogo completo, assim como eu, parabéns, somos guerreiros, né, cara? Somos guerreiros em ter assistido esse jogo os 90 minutos, porque, mano, você que não viu esse jogo, cara, foi a melhor coisa que você fez, velho, porque, mano, que jogo ruim, cara, que jogo ruim esse Fluminense e Corinthians, cara. O Fluminense até finalizou mais que o Corinthians ali no jogo, eu vou até, assim que meu notebook, inclusive, acabou de dar tela preta, né? Ô, caramba, justo no momento que eu ia abrir o negócio ali, o site do Flash Score pra abrir os números do jogo, e não, isso aqui não é propaganda, eu de fato uso o Flash Score pra ver os números aí da partida. Justo no momento que eu ia abrir o negócio, o notebook vai dar tela preta. Oh, mas que caramba. Agora vai ficar um tempão aí, cara, com essa tela preta. E basicamente isso, né, cara? O Fluminense finalizou mais que o time do Corinthians. Agora que eu tô me lembrando ali de cabeça dos números aqui, cara, enquanto o notebook da tela preta, olha só, né? Pelo que eu vi, cara, o Fluminense teve 16 finalizações no jogo contra duas do Corinthians. Ou seja, se você olha esses números de forma crua, se você vê esses números crus desse jogo, você pensa, ah, deve ser uma massa do Fluminense. Mas não, cara. Se você dá uma olhada em outros números e vê esse jogo também, né? Você percebe que em número de finalizações gerais não, desculpa, finalização no gol, chute na direção do gol. O Fluminense teve 4 finalizações na direção do gol contra uma do Corinthians, que foi basicamente considerado o gol, né, cara? O gol foi considerado como finalização no gol, apesar que tenho minhas dúvidas, né, cara? Se de fato foi uma finalização no gol, mas não vem ao caso. E chances claras, pelo que eu vi ali, foi só uma finalização, uma chance clara, melhor dizendo, para o Fluminense e nenhuma do Corinthians, né, cara? O gol do Corinthians foi de bola parada. E, cara, foi um jogo muito ruim, cara. Foi um jogo muito ruim, muito travado. O Fluminense até finalizou mais, mas ainda assim, em bola jogada também não foi lá grande coisa, cara. Não, o Fluminense não sendo lá grande coisa na bola jogada. E o Corinthians, né? Meio Corinthians já tava meio satisfeito ali com o empate. Cara, esse jogo Fluminense e Corinthians, se terminasse ali 0x0, seria justo. O máximo que poderia ter acontecido é o quê? Um dos dois times achar um gol e ganhar o jogo. E foi o que aconteceu com o Corinthians, cara. Foi o que aconteceu aí com o Corinthians. O Corinthians acha esse gol com o Mateuzinho, faz o gol e ganha o jogo. E inclusive, cara, na minha opinião, foi o gol do Mateuzinho, tá? Foi o gol do Mateuzinho. Tá essa dúvida aí, né, cara? Se o gol é do Mateuzinho, se é do André Ramalho. Pra mim, Breno Oliveira, pra mim, o gol é do Mateuzinho. É gol do Mateuzinho, cara. A bola passa, até passa raspando pelo André Ramalho, mas é gol do Mateuzinho, cara. É gol do Mateuzinho e até o André Ramalho, ele falou isso aí, né, cara? O próprio André Ramalho admitiu que é gol do Mateuzinho, então é gol do Mateuzinho, né, cara? E meu notebook ainda tá com tela preta. Meu notebook ainda está com tela preta. Mano, na moral, cara. Ai, mas o pau não tem um dia de sossego, velho. Impressionante negócio desse, cara. Pera aí, galera. Pera aí, vou pausar o vídeo aqui rapidão, velho. Rapaziada do céu. Vocês não vão acreditar, cara. O notebook ficou quase 10 minutos travado, com tela preta, duas telas pretas, mais uma tela branca. A tela branca do Google Chrome. Mano, não, mano, eu vou falar um negócio aqui, mano. Eu, quando vou fazer minhas gravações, o que eu abro? Eu abro o WhatsApp, porque eu uso o WhatsApp Web pra abrir aqui, né, cara? Eu uso aqui o bloco de notas, eu uso o Flash Score para um aplicativo de dados, para olhar os dados do jogo. E, no máximo, uma guia aleatória do Google para ver a tabela do Brasileirão. Só, tá ligado? Mesmo assim, a memória do meu notebook fica garguelando, como diz o professor Coutinho da faculdade, fica garguelando, o notebook trava, dá uma tela preta. Mano, simplesmente inacreditável um negócio desse, cara. Simplesmente inacreditável um negócio desse, mano. É bizarro, cara. É bizarro. Mas, vamos continuar o nosso vídeo, né, cara? Então é isso aí. Isso é basicamente o que eu tenho pra falar de resultado, falar de escalação e desempenho. Vamos ao jogo, né? Vamos aos momentos aí do Corinthians na partida, né? Começando então com o primeiro tempo, onde aos 28 minutos, cartão amarelo para o Corinthians. Primeiro cartão amarelo para o Corinthians no jogo. Cartão para o Mateuzinho, por causa de uma falta que ele fez em cima do jogador do Fluminense.
Aos 39 minutos, sai a primeira finalização do Corinthians no jogo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, hein? Cara, pra vocês verem, né, cara? Vocês terem noção aí do que foi esse jogo. O escanteio culto ali do Vitinho. O Michael chega chutando. Foi travar a marcação do Fluminense. E aos 47 minutos, fim de primeiro tempo, Fluminense 0, Corinthians 0. Pois é, né, cara? Eu fiz o quê? 2 registros, um cartão amarelo e uma finalização travado e só. Pra vocês verem, né, cara? Pra vocês verem o quão top foi esse primeiro tempo aí de Fluminense e Corinthians, cara. Aí nesse primeiro tempo tem uma cabeça com a massa na cabeça do Germancano em cima do Hugo Souza. Uma grande chance perdida pelo Cano, hein? Aliás. E, enfim, né? Enfim. Vem então o segundo tempo, onde no intervalo, Dorival Júnior mexe no time do Corinthians. Saem Vitinho e Kaique para as entradas de Yuri Alberto e o André. O André, revelado na base do clube, fazendo sua estreia como jogador profissional do Corinthians. Aos 16 minutos, cartão amarelo para o Guinegão. Uma falta que o juiz marcou. Não entendi porque que o Felipe Fernandes de Lima, se eu não me engano, esse é o nome do ato, né, cara? Deu o cartão amarelo para o Guinegão. Não entendi porque que ele deu esse cartão, mas enfim. Com esse cartão, o Guinegão estava pendurado. Tomou o terceiro cartão amarelo. Não joga o próximo jogo contra o Sport. Lá na Ilha do Retiro. Sport, que é o lanterna do Brasileirão. O Sport, aliás, empatou com o Bragantino lá em Bragança Paulista. Aos 17 minutos, Dorival Júnior mexe no time do Corinthians. Sai o Guinegão, que tinha acabado de tomar cartão amarelo, e Matheus Bidu para as entradas de Romero e Thales Magno. Substituição top, hein? Sai Guinegão e Matheus Bidu, vem Romero e Thales Magno. Top, top. Aos 22 minutos, cartão amarelo para Thales Magno. 5 minutos em campo, já tomou cartão. Parabéns, Thales Magno. Deu uma mãozada na cara do jogador do Fluminense. E esse juiz também, mais um, né, cara? Esse cartão amarelo pro Thales Magno, eu até não contesto, mas a arbitragem do juiz em si, terrível. Mais um, né? Mais um. E aos 28 minutos, gol do Corinthians. Acontece o gol do Corinthians, na minha opinião, Mateuzinho. Mateuzinho foi com a falta ali na área. Eu acho que ele foi cruzar aquela bola. A bola passou para o André Ramalho, foi passando e gol. Gol do Corinthians. Cara, eu tava olhando na TV, eu tava assim, ó, de boa e tal. Veja a bola cruzada na área. Pra mim, o Mateuzinho foi cruzar a bola na área, tá? Bola cruzada, passou para o André Ramalho e tal. De repente, gol. E eu tava assim, do nada eu fico... Surreal, cara. Surreal um negócio desse. Gol do Corinthians, Mateuzinho, para fazer então 1-0 para o Corinthians. Gol achado do time do Corinthians, né? Na sequência, Dorival Júnior mexe pela última vez no Corinthians. Sai o Maicon para entrar no Hugo lateral. Do nada, o Dorival Júnior aparece com o Hugo lateral. Pois é, né? Aos 33 minutos, o Hugo Souza toma cartão amarelo por demorar para cobrar o tiro de meta. Aos 42 minutos, Gustavo Henrique toma cartão amarelo, não vi porquê. E aos 50, fim de jogo no Maracanã, Fluminense 0, Corinthians 1. O Corinthians, depois de, deixa eu ver aqui, 8 anos, volta a vencer o Fluminense lá no Maracanã. Uma coisa que eu esqueci de citar, fazia 8 anos que o Corinthians não venceu o Fluminense no Maracanã. A última vez tinha sido no Brasileirão de 2017, ano que o Corinthians foi campeão inclusive. Corinthians foi e venceu o Fluminense lá no Maracanã. E é isso aí, né, cara? E esse foi então o resumo do jogo. Vamos então as notas para os jogadores e para o Dorival Júnior. Pela vez o notebook quer travar de novo. Mas enquanto o notebook vai destravando, né, cara? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários e o notebook travou de novo. Lá vamos nós de novo. Ah, não precisa não. Já destravou, já. Enfim, vamos às notas para os jogadores para Dorival Júnior. Hugo Souza, nota 6,5. O Hugo Souza foi exigido uma vez ainda no decorrer do jogo e foi bem. Nas outras vezes, quando ele foi, não foi tão exigido, mas quando foi exigido, estava lá. Nota 6,5 para Hugo Souza. Gustavo Henrique, nota 7. Uma boa batida, mais uma vez, do Gustavo Henrique. Impressionante a evolução do Gustavo Henrique, hein? Impressionante. André Ramalho, nota 6. Uma atuação ok no André Ramalho. Gol foi do Mateuzinho, tá? André Ramalho já foi. Angileri, nota 6. Uma atuação ok ali do
Angelini, Mateuzinho, melhor jogador em campo, nota 7,5, pelo gol, né, cara? Pelo gol do Corinthians, na minha opinião. Matheus Bidu, nota 6, uma atuação ok do Mateuzinho, Matheus Bidu, Matheus Bidu. Rian, nota 4, uma atuação mediana para baixo do Rian. Maicon, nota 3,5, não fez uma grande partida o Maicon. Vitinho, nota 3, não fez uma grande partida o Vitinho. Kaique, nota 2, desempenho bem apagado do Kaique. Guinegão, nota 3,5. Não fez uma grande partida, mas não tem muito o que cobrar em relação ao Guinegão, né? Tava isolado lá no ataque do Corinthians, né? Jogadores que vieram do banco agora. Yuri Alberto, nota 2,5. Não tem muito o que exigir do Yuri Alberto, mas não fez uma grande coisa, mas também não tem muito o que exigir. Primeiro, porque ele acabou de voltar de lesão, e segundo, porque estava isolado lá no ataque do Guinegão. André, nota 5. Estreia dele como profissional do Corinthians, né, cara? Vamos dar aquela passadinha de pano. Romero, nota 1. Não, praticamente nem rolou na bola o Romero. Thales Magno, nota 5,5. Uma atuação. Ele sofreu a falta que originou o gol do Corinthians. E só pra ser gentil, tá? Só pra ser gentil com o Thales Magno. O lateral vai ficar sem nota, porque entrou lá no final do jogo. Para finalizar, nota do técnico, do Dorival Júnior, nota 6,5. Escalação, ok. Substituições, não se tão perfeito, mas também não comprometeu. Esquema de jogo bem travado, mas deu certo. Resultado, vitória contra o Fluminense fora de casa. E é isso aí. Esse foi então o pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que começou a conhecer meu conteúdo. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto. É nóis.